Olá pessoal, bom dia. Hoje na nossa aula de número 8 do curso de Princípios Básicos de Oncologia, nós vamos falar brevemente sobre o tópico estadiamento no câncer e sobre o sistema TNM, tá ok? Bem, primeiramente, antes de nós falarmos propriamente do sistema TNM, vamos falar um pouquinho sobre estadiamento. Estadiamento ele é o processo que nos permite determinar a localização e a extensão do câncer presente no corpo de um paciente. É a forma como o médico determina o avanço da doença no organismo de um paciente oncológico, né? Então, o estadiamento é a atitude do médico, do oncologista, em avaliar um determinado tipo de neoplasia, benigna ou maligna. Na clínica, quase sempre, as neoplasias de maior importância clínica e epidemiológica serão as neoplasias malignas, obviamente. E o estadiamento ele é um método de classificação que permite os médicos oncologistas realizarem a descrição ou classificarem aquele tipo de neoplasia maligna. Obviamente, né, cada tipo de neoplasia, conforme o órgão, conforme o tipo celular, ela tem as suas peculiaridades, né, que podem variar, né, no sistema TNM. Tá? Então, nós temos classificações, algumas peculiaridades na classificação restritas a certos tipos de tumores específicos. No entanto, a base do sistema TNM é a mesma para todo tipo de tumor, tá ok? Seja ele benigno ou maligno. Tá? Conforme eu falei, algumas diferenças, né? algumas especificações para cada tipo de câncer existem, porém a base da classificação é a mesma para todos. Tá ok? O sistema TNM, né, como eu falei, ele é uma metodologia que nos permite classificar as neoplasias. No entanto, o maior uso dele é no tocante às neoplasias malignas, devido à sua maior importância epidemiológica. Tá ok? Embora cada caso seja diferente, cânceres com o mesmo estadiamento tendem a ter prognósticos semelhantes e muitas vezes são tratados da mesma forma. Então, eu vou falar mais adiante, né, uma das funções do estadiamento é justamente não somente a comunicação entre os médicos, né, independente do país ou do idioma, né, o estadiamento ele permite que um médico, por exemplo, lá do Japão, ele consiga entender, né, o diagnóstico de um médico aqui do Brasil. Né, o estadiamento também vai dirigir a terapêutica mais adequada para aquele estágio do câncer. Ok? Bem, então para a gente poder entender o estadiamento e o sistema TNM, daqui a pouco eu vou falar o que vem a ser essa sigla TNM, tá? Adiantando, mas eu vou explicar cada passo. T classifica o tamanho daquele tumor. A N ele relaciona, né, o envolvimento dos linfonodos regionais ali daquele tumor. Então os linfonodos ali que estão próximos àquele tumor, se estão envolvidos ou não. E M ele nos indica a presença de metástases. Ok? Então esses são os três parâmetros que serão utilizados para se realizar uma classificação TNM. Ok? Então, para a gente ter em mente, né, como que essa classificação ela ocorre, né, nós temos que relembrar como que é a biologia do câncer, né, a biologia do processo de carcinogênese. Então, como se inicia um processo de carcinogênese, né, que é a conversão de uma célula normal em uma célula neoplásica benigna, através de um processo de displasia, depois neoplasia, e eventualmente essa célula neoplásica primeiramente benigna, se torna, né, uma célula neoplásica maligna e se tornam, né, na verdade, células neoplásicas malignas e eventualmente, né, evoluem para um estágio de câncer in situ, câncer invasivo e por fim o câncer metastatizado, tá ok? Então, o câncer em si, como nós já definimos no curso, ele é um tumor maligno que se infiltra através das barreiras do tecido normal até as estruturas adjacentes. E também, uma outra assinatura patológica da malignidade é a capacidade desse câncer metastatizar. Ok? Células então irão se desprender desse tumor primário e, mediante os vasos linfáticos e a corrente sanguínea, elas poderão ganhar tecidos e órgãos que estão distantes. Ok? Então, olha só. Então, inicialmente, né, nós teremos uma célula, uma única célula, que começará um processo
de mutação nos genes que controlam o ciclo celular. Então essa célula vai começar a perder o controle do seu ciclo, mediante mutações nos supressores tumorais ou nos protoncogenes. E essas mutações, elas predisporam essa célula a sofrer outras mutações, porque ela está começando a perder o seu controle. De tal forma que essa célula ela formará um clone, ou seja, ela se dividirá, formando células que têm o mesmo genoma mutado, formando uma massa de células hiperplásicas, que tem uma taxa de divisão maior e que já apresentam um certo descontrole no tocante ao seu ciclo celular. Eventualmente essas células evoluem para um aspecto displásico, onde elas já começam a sofrer um processo de desdiferenciação, ou seja, de perder um pouco os seus aspectos morfofisiológicos, e eventualmente essas células displásicas irão evoluir, nesse caso, para um estágio de neoplasia, onde ela perdeu totalmente o controle do seu ciclo celular. O estágio de neoplasia já é um estado já patológico. Inclusive, nesse estágio, nós temos inicialmente, eu não coloquei aqui na figura, não está aqui na figura, mas inicialmente nós temos o estágio de neoplasia benigna e, conforme o tipo de câncer, essa neoplasia benigna ela evolui para uma neoplasia maligna, tá ok? Quando que isso acontece, Além dos aspectos morfofisiológicos das células, que nós já falamos inclusive na aula de classificação das neoplasias, que é a aula 2 do nosso curso, um outro aspecto também fundamental é a invasividade de estruturas adjacentes, que inaugura o estágio de câncer in situ, ou carcinoma in situ. Então, aqui no caso, um carcinoma, quando ele começa a invadir a lâmina basal, esse estágio inaugura o carcinoma in situ. Muito embora essas células elas já apresentem por si aspectos morfofisiológicos típicos de uma célula neoplásica maligna, como nós falamos lá na aula 2. Eventualmente, com mutações ocorrendo com uma maior taxa, maior frequência, essas células irão se desdiferenciar ainda mais em direção ao fenótipo maligno e eventualmente irão, através de um processo de transição epitélio-mesenquimal, invadir todo o estroma daquela estrutura, tendo acesso aos vasos sanguíneos e aos nódulos linfáticos, que inclusive é um parâmetro que vai ser utilizado no sistema TNM, e algumas células poderão se desprender desse tumor primário e, mediante os vasos sanguíneos e vias linfáticas, colonizarem outros tecidos e órgãos distantes, ok? Caracterizando assim o processo de metástase. Então, dentro desse processo de carcinogênese que eu acabei de descrever para vocês, que nós já estudamos, nós temos 3 aspectos importantes na classificação TNM, que são o tamanho do tumor, tá? Então, o tamanho do tumor ele será levado em conta para essa classificação. Tá? Essa classificação, como eu disse a vocês, esse parâmetro tamanho, ele depende de cada tipo de tumor, de cada tipo de câncer. Tá, ok? Então eu não vou falar, obviamente, de cada um dos tipos de câncer. Então eu reforço vocês fazerem a leitura dos capítulos indicados lá na aula de número 1, tá? Na verdade dos livros, porque cada tipo de câncer tem um estadiamento, tem as suas peculiaridades no estadiamento. Porém a base do estadiamento é a mesma para todos. Tá, ok? Vou falar aqui da aula de hoje apenas da base, do que embasa o estadiamento. Tá? As especificidades de cada câncer, do estadiamento, eu deixo para vocês depois estudarem a parte, porque cada câncer seria uma aula praticamente, tá ok? Então, voltando aqui, o T seria o tamanho do tumor, tá ok? Tamanho do tumor primário. O N ele se refere aos linfonodos, mas como assim linfonodos? Ele se refere ao envolvimento dos linfonodos regionais, dos linfonodos que estão próximos àquele tumor primário. Então, se existe metástase regional, ou seja, se existem células do tumor primário que migraram para os linfonodos regionais, então nós temos aqui uma classificação N, tá ok? Se não tem, nós vamos atribuir N0, vou falar para vocês daqui a pouco. Se eu não consigo determinar NX, também vou falar daqui a pouco. Se eu tenho um grande envolvimento, eu vou classificar esse envolvimento N2, N3 e assim por diante. Tá, ok? Então o N ele se refere ao envolvimento dos linfonodos regionais, se eles estão ou não envolvidos, tá, ok? No processo de metástase.
E o M, né, praticamente, né, ele indica se ocorreu ou não metástase, ok? E a extensão dessa metástase também, né, nós podemos classificar com base em uma numeração, tá? Eu vou explicar também para vocês daqui a pouco. Mas o importante é citar que a classificação do TNM ela se baseia nesses 3 parâmetros: tamanho do tumor, envolvimento de linfonodos regionais e presença ou ausência de metástase, tá ok? Bem, então, quais são os objetivos da classificação do TNM? Primeiramente, né, nós classificamos e descrevemos o tumor. E essa classificação e descrição ela é universal. Então, como eu disse a vocês, então, um médico aqui no Brasil ele pode fazer uma classificação do tumor pelo sistema TNM, né? E um médico lá nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na África do Sul, ele vai ser capaz, né, um oncologista, né, de entender qual foi o diagnóstico que o oncologista no Brasil deu. Por quê? Porque ele vai usar a classificação TNM. Tá ok? Então, por exemplo, né, antes de falar do exemplo, eu vou só falar dos parâmetros, né? Além, né, de classificar e descrever, a classificação TNM ele permite também, né, o médico elaborar, né, planejar o tratamento, né? Então, conforme o tipo de estágio daquele tumor, né, ele vai elaborar um tratamento específico. Por exemplo, se não ocorreu metástase ainda, né, uma cirurgia de resecção, né, depende da estrutura cometida. Se já ocorreu metástase, né, você vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Nós vamos falar um pouquinho disso na última aula do curso. Por exemplo, enfim, ele vai traçar as estratégias para se tratar aquele tumor, aquela neoplasia, tá ok? Também a classificação TNM ela permite definir o prognóstico. Então, por exemplo, se há um tumor que já está em um estágio muito avançado, então, obviamente, né, do ponto de vista médico, o prognóstico ele se torna muito complicado, tá ok? Então, agora se o estágio ele está ainda na fase inicial, o prognóstico ele é um pouco melhor do ponto de vista médico, tá ok? E também, como eu falei com vocês, a classificação das neoplasias pelo sistema TNM ele permite a troca de informações entre as equipes médicas em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive existe a International Joint of Cancer Committee, né? Que é o Comitê Internacional, a Junta Internacional do Comitê da Classificação do Câncer, em que ele permite, na verdade, se não me engano é IJCC a sigla, vocês podem depois pegar no Google, tá? Que inclusive ele vai traçar, né, todas essas atualizações da classificação TNM. Tá? Você pode depois, não coloquei no slide aqui, buscar por IJCC, que é a classificação internacional, né, com base nessa classificação TNM. E também o site do INCA, também Instituto Nacional do Câncer, ele sempre atualiza essas atualizações do IJCC. Tá ok? Agora vamos pegar aqui um exemplo, né? A troca de informações entre as equipes médicas, né, como eu falei com vocês. Então, por exemplo, ao invés de você falar com um colega, né, que você diagnosticou um tumor em um paciente, e aí você falar tumor de menos de 2 centímetros de diâmetro, sem envolvimento dos linfonodos regionais e sem metástase à distância. Tá? Então, ao invés de você falar isso, imagina você falar isso para um médico alemão, para um médico da Hungria, por exemplo, ou um médico até mesmo, né, daqui da América do Sul. Então, muitas vezes a linguagem, né, essa linguagem mais coloquial, ela não é padronizada. Então, para se não ter nenhum erro de comunicação, né, você vai falar T1, N0, N0. Então, essa classificação ele já vai saber do que se trata esse tumor. Tá? Vai citar o órgão, né, onde ocorreu o tumor primário, se é na próstata, se é no pulmão, se é no esôfago, porque o órgão envolvido ele também ele vai ter as suas características, como eu falei com vocês. Existem nuances da classificação TNM para cada tipo de órgão, tá? Então cada classificação TNM para cada órgão seria uma aula à parte, tá? Então eu deixo para vocês pesquisarem para cada tipo de câncer à parte. Eu vou dar as bases da classificação para vocês aqui. Então, você vai indicar o órgão envolvido e vai indicar a classificação e estadiamento TNM, tá ok? Então, T1, N0, N0, tá? Isso quer dizer o quê? T1,
um tumor pequeno de menos de 2 centímetros de diâmetro. Então, provavelmente ele não está vascularizado, né? Se tem menos de 2 centímetros de diâmetro, então ele ainda não está vascularizado. Sem envolvimento de linfonodos regionais e sem metástase à distância. Ok? Então, aí a partir daí os oncologistas, né, o médico que está ali tratando aquele paciente, ele vai traçar, né, os procedimentos para o tratamento daquele tumor, daquele paciente com aquele tumor, né? Então, como que nós podemos então classificar o T? A classificação base do T, né, que se refere ao tamanho do tumor, na classificação TNM, ela, como eu disse a vocês, ela tem a sua base para todos os tipos de tumores, né? Eu me refiro no tumor no tocante aos órgãos diferentes, se é na próstata, se é na bexiga, se é no fígado, se é no pulmão. A base é essa da tabela aqui. No entanto, ela tem as suas especificações. Então, nós temos alguns tipos de tumores que nós podemos ter T4A, T4B, por exemplo. Depende do tipo de órgão envolvido, tá, pessoal? Então, para cada órgão, nós vamos ter algumas especificações, mas a base é essa daqui para o T. Eu vou falar do T, vou falar do N e vou falar do M. Tá ok? Então, com base no tamanho. Então, TX, esse X, ele quer dizer o seguinte, que o tumor, ele foi provado sua presença devido à detecção de células neoplásicas, mas não se sabe a sua extensão, né? Então, sabe-se que tem um tumor, muitas vezes devido a algum teste, algum diagnóstico, algum marcador molecular, que inclusive eu vou falar até na próxima aula sobre marcadores moleculares. Então sabe-se que existe um tumor com base em algum outro diagnóstico, mas não foi possível você determinar a extensão daquele tumor. Talvez porque ele é muito pequeno, talvez porque ele está... enfim, não foi possível com base no primeiro diagnóstico. Tá? Mas sabe-se que existe alguma neoplasia devido a outros exames que são realizados, a um marcador molecular, por exemplo. Tá ok? A outra classificação para o T, né, a outra variante, seria o T0. O T0 já é um prognóstico um pouco melhor, que significa que nenhuma evidência de tumor primário foi encontrada. Então foram feitos testes, foi analisado ali o órgão, a estrutura, e não foi verificado nenhuma evidência de tumor primário. Tá ok? Agora o TIS, né? O TIS ele já denota o carcinoma in situ, que é a lesão pré-neoplásica, que é justamente essa situação aqui, ó, né? O carcinoma in situ. Então, se existe já um início de invasão da lâmina própria, da lâmina basal, ou de órgãos adjacentes, né, já se nota ali a presença de um carcinoma in situ. Se é feita ali uma histologia, né, e o morfologista já conseguir inclusive classificar as células, né, as características morfofuncionais daquelas células, nas estruturas morfológicas, né, ele vai poder inclusive com base na histologia, com base na patologia, já afirmar se é maligno ou benigno. Tá ok? Conforme nós falamos lá na aula 2. Então, olha só. Então, olha só. Então, o TIS quer dizer isso, carcinoma in situ, lesão pré-neoplásica. O T1, ele já é um estágio um pouco mais à frente. É o tumor com menos de 3 centímetros no seu maior diâmetro, porém bastante restrito. Tá ok? Então, interessante é o seguinte, pessoal, que ele, muitas vezes, essa questão também é relativa. Por quê? Porque o tumor ele tem um tamanho um pouco maior, no entanto, não necessariamente ele vai estar invadindo estruturas adjacentes. Tá? Esse T1 ele se refere basicamente ao tamanho, o diâmetro do tumor. Tá ok? Tem uma classificação da JCC de 2017, da AJCC, que é o comitê nos Estados Unidos, que ele dá uma classificação que é Deep of Invasion, né? Que é a profundidade de invasão, né? Que é o DOI, né? Vocês podem procurar depois na internet, que é uma classificação também com base em patologia, que ele vai também medir não apenas o diâmetro do tumor, mas também a profundidade dele. Tá? Isso é muito usado para carcinoma. Eu não trouxe aqui na aula de hoje, porque é muito recente,
né, nos livros textos ainda que eu busquei ainda não consegui encontrar em português, mas já existe já uma outra variável para essa classificação que ele vai medir a profundidade do tumor, tá ok? Vocês podem depois procurar essa questão também, tá? Então o TI, né, o T1, perdão, ele se refere a tumor com menos de 3 centímetros de diâmetro, né, e o tamanho é bastante restrito, tá? O T2 já se refere a um tumor com mais já de 3 centímetros de diâmetro ou invadindo tecidos próximos, causando comprometimento moderado. Então, esse tumor aqui, ó, embora esse daqui tenha um tamanho menor e o crescimento mais restrito, esse daqui, olha só, ele já é maior e já inclusive começa a invadir estruturas adjacentes. Já é um prognóstico pior, o T2. Tá ok? Qual a diferença do T2 para o TIS, pessoal? O TIS, o tamanho é menor do que 3 centímetros, porém ele já é mais invasivo. Enquanto que o T1, né, o tamanho é menor do que 3 centímetros, né, e porém bastante restrito ainda. Ele ainda não começou a invadir, né, estruturas adjacentes. Bem, a T2, como eu falei, tamanho maior, diâmetro maior que 3 centímetros, né, e também ele já começa a apresentar aspectos de que está invadindo tecidos adjacentes. O T3 ele se refere ao tumor de qualquer dimensão, né, invadindo tecidos próximos, causando sério comprometimento. Então esse grau de invasão dos tecidos adjacentes é um pouco mais acentuado no T3. Tá ok? E no T4, né, o tumor de qualquer tamanho invadindo e comprometendo órgãos vitais. Tá? Então é quando esse tumor já não se mede o tamanho, mas se avalia, né, o grau de comprometimento de órgãos adjacentes àquele tumor. Tá ok? Então o prognóstico já é mais grave. Tá ok? Existe uma subclassificação de T3 e T4, em T3A, T3B e T4A, T4B para alguns tipos de tumores. Tá? Mas as classificações são bem específicas para o tipo de órgão envolvido, tá, pessoal? A estrutura que foi invadida. Então eu não vou entrar nesse detalhe aqui na aula de hoje, porque ficaria muito extenso. Então deixo para vocês estudarem em casa, tem material bastante na internet sobre isso, artigos. Né? No livro texto também ele aborda um pouco isso. Né? Não para todos os tumores, obviamente, mas se você buscar artigos de revisão para cada tipo de câncer, câncer de próstata, câncer de pulmão, você vai encontrar, né, essas especificações, essas peculiaridades que tem a classificação TNM para cada tipo de tumor. Tá ok? Então, aqui pegando como exemplo o câncer de mama. Então, olha só. Então, câncer de mama, né, o T1 até o T3, ele se refere ao tamanho apenas. Né? O T se refere ao tamanho, né? Mas até o T3 não ocorreu nada demais. Eu digo assim, não ocorreu nenhuma invasão de tecido de estrutura adjacente. Né? O tumor T1 ele tem até 2 centímetros de diâmetro. O T2 ele varia de 2 a 5 centímetros de diâmetro. Porém, o comprometimento das glândulas mamárias é um pouco maior. Embora isso se veja muito assim qualitativamente, é mais pelo tamanho mesmo aqui, tá? Até porque é T. O T3, o tamanho é acima de 5 centímetros, né? Maior ou igual que 5 centímetros de diâmetro, comprometimento um pouco maior das glândulas mamárias. Porém, o grande divisor de águas aqui será o T4, no câncer de mama. Por quê? Porque ele vai começar já a invadir, olha só, a musculatura aqui do peito adjacente. Tá? Isso é um sinal importante de malignidade aqui. Tá, ok? É claro que no câncer de mama você também vai solicitar fazer um ensaio para medir o BRCA1, BRCA2, que são marcadores, tá, moleculares importantes no câncer de mama, inclusive precoces. Tá? Eu vou falar disso um pouco mais na próxima aula de marcadores moleculares. Né? Você vai cruzar esses dados nos exames e para poder justamente fechar o diagnóstico mais acurado. Bem, conforme eu falei, né, existe a International Joint of Cancer Committee, né, que é a IJCC, e essa classificação que ela foi proposta pela American Joint of Cancer Committee, que é o comitê, a Junta Americana do Comitê do Câncer, né, a outra internacional. Né, essa variável, né, que foi incluída no T, que é o tamanho, ela foi proposta em 2017,
que ela vai medir a profundidade de invasão, tá? Que vem do inglês Depth of Invasion, que é o DOI, né? Depth of Invasion. Então ele vai medir basicamente não apenas o diâmetro, né? Mas sim a profundidade dessa invasão, tá ok? No estroma, tá? Então é um outro parâmetro, inclusive em carcinoma de pele, por exemplo, em adenocarcinomas, é um parâmetro importante também, não apenas o diâmetro do tumor, mas sim a profundidade da invasão, até porque vai se avaliar se a lâmina basal que está ali abaixo do tecido epitelial, se ela foi invadida, digamos assim. Então essa profundidade de invasão, ela vai também ser um parâmetro importante. Então, como eu falei, para cada tipo de câncer existem as suas peculiaridades na classificação, porém a base TNM é a mesma. Então aqui no caso, então, olha só, então isso aqui é um carcinoma, né, já bastante avançado. Então, se nós medíssemos aqui o diâmetro, né, da lesão, né, seria subestimado. Então, com base isso aqui no caso de uma histologia, né, medindo-se aqui a profundidade da lesão, né, desde aqui da parte mais externa da lesão até a lâmina basal, né, ou até o ponto mais interno da lesão, né, se tem ali a profundidade da invasão. Tá? Isso aqui é um dos parâmetros que a JCC ela propôs para alguns tipos de carcinomas. Ok? Bem, então como nós falamos, né, anteriormente, então, recapitulando, né, considerando agora a profundidade da invasão agora na classificação T, né, o TX, como nós falamos, o tumor primário não pode ser avaliado. O TIS, ele se refere ao carcinoma in situ, porém de tamanho pequeno ainda, tá? O T1 são aqueles tumores menores do que 2 centímetros, né, mas com uma profundidade de invasão menor do que 5 milímetros, tá ok? O T2, isso aqui é a classificação, pessoal, levando em consideração agora a profundidade da invasão, tá? O T2, ele se refere aos tumores, tem uns parâmetros diferentes, tá, pessoal? Então por isso que essa classificação ela foi proposta em 2017, tá ok? O T, e ela vale também, antes de prosseguir, ela é mais aplicada para carcinomas, tá? Isso aqui é importante ressaltar também, tá? Então o T2, né, ele se refere a tumores com diâmetro menor ou igual que 2 centímetros e a profundidade de invasão, né, é maior, né, do que 5 milímetros e menor do que 10 milímetros. Ou o tumor com diâmetro maior que 2 centímetros e a profundidade de invasão menor do que 4 centímetros. Né? E aqui no caso aqui, o T3, né, tem esses parâmetros aqui, você pode depois olhar. No caso do T3, o T3 já é um tumor maior, né, com tamanho, diâmetro acima de 4 centímetros, ou qualquer tumor, né, com uma profundidade de invasão, né, maior do que 10 milímetros e menor do que 20 milímetros, né, dentro dessa faixa de 10 a 20 milímetros. Né, o T4, a doença local moderadamente avançada ou muito avançada. Né, aí o T4 ele subdivide-se, né, como eu falei com vocês, isso em carcinoma, né, de pele. O T4 ele se subdivide em T4A, doença moderadamente avançada, né, o tumor com uma profundidade de invasão de 20 milímetros, ou o tumor ele invade apenas estruturas adjacentes. E o T4B, doença muito avançada, né, um grau de invasão muito maior do que o T4A, o tumor ele invade tecidos fisicamente distantes já, né? A gente não se refere a metástase via vasos linfáticos aqui, mas sim o grau de invasão. Né? Esse grau de invasão é muito maior do que o T4A, no T4B, né? Então, assim, para cada tipo de câncer existem essas variáveis. E também alguns trabalhos mais recentes e também alguns diagnósticos mais recentes, né, eles já levam em consideração já essa questão do DOI, né, que é a profundidade de invasão, tá? Lembrando, para cada tipo específico de tumor. No caso, o carcinoma é onde se utiliza mais esse DOI, né, a profundidade de invasão. Bem, prosseguindo então, pessoal, como eu falei, deixo para vocês
pesquisarem a classificação T para os demais tipos de neoplasias, tá? A base é a mesma, tá? A base é a mesma, TX, T1, T2, T3, T4. Existe a opção, existe alguns tipos de tumores que existe a classificação T3A, T3B, T4A, T4B, tá? Varia conforme conforme o órgão envolvido naquela questão e o tipo de estrutura que foi invadida por aquele tumor, tá ok? Então deixo vocês olharem depois no livro de oncologia que nós referenciamos lá no começo do curso. Bem, falando um pouquinho agora da classificação do parâmetro N, né, de classificação. N se refere aos linfonodos regionais, tá ok? E o N ele pode ser de 4 tipos, basicamente, né? Ele pode ser, eu não coloquei aqui agora, mas eu vou falar dele mais adiante, ele pode ser NX, quando não se pode determinar se houve ou não o envolvimento de linfonodos regionais. N1, né, quando esse envolvimento ele é menos acentuado. N2 e N3, tá ok? Nós vamos falar um pouco mais dessas classificações N1, N2 e N3 nos próximos slides, tá? Mas N se refere ao envolvimento, o grau de envolvimento dos linfonodos regionais. Então, olha só, então nessa tabela nós temos aqui, ó, NX, né? NX ele indica que ocorreram metástases linfonodais não identificadas. Na verdade, não ocorreram. Na verdade, as metástases linfonodais elas não foram identificadas. Então, se avaliou os linfonodos ali em torno daquele tumor, né, e não se identificou nenhuma metástase, né, naqueles linfonodos. Na verdade, não foi possível se identificar. Então, não foi observado metástase, mas não foi conclusivo se afirmar que, de fato, não ocorreram metástases. Tá? Então é como se fosse um diagnóstico conclusivo, tá ok? O N0 ele é diferente, ele já afirma que não há metástases nos linfonodos regionais. Então foi feita uma avaliação e nessa avaliação concluiu-se que não há metástases nos linfonodos regionais. Já o NX ele não percebe metástases nos linfonodos regionais, porém ele não consegue afirmar de fato se aquela ausência ela é conclusiva. Essa que é a diferença, tá? Já o N1, N2 e N3 ele se refere quando ocorrem metástases nos linfonodos regionais, porém essa numeração ela vai indicar o nível dessas metástases. Por exemplo, metástases linfonodais leves, então N1. Metástases para linfonodos moderadas, então N2. E N3, metástases para linfonodos graves, tá? Então N3, tá? Lembrando que para cada tipo de tumor, cada tipo de câncer, né, essa variação do que será N1, N2 e N3 irá variar, tá ok? Mas elas seguirão essa ordem em termos de gravidade, envolvimento dos linfonodos, tá ok? Então, uma outra classificação também que a JCC propôs ao IJCC, que é o Comitê Internacional, né, foi a extensão extranodal, né? A extensão extranodal, que tem essa sigla NE, ele avalia a presença de células tumorais além das cápsulas do linfonodo. Por quê? Porque foi observado o seguinte, que células tumorais elas podem metastatizar através dos vasos linfáticos, e em alguns casos elas podem se acumular nos linfonodos e se acumulam de tal forma nos linfonodos que elas rompem esse linfonodo, tá ok? Então esse N, essa extensão extranodal, ela se refere se houve ou não esse extravasamento de células tumorais a partir dos linfonodos, tá ok? Isso também é uma variável que indica uma gravidade maior da doença, né? Então se não houve a extensão extranodal, ou seja, o N será negativo, não houve extensão extranodal, então não foram detectadas células tumorais livres, né, na parte externa dos linfonodos, ou próximas dos linfonodos, ou seja, não ocorreu essa extravasão extranodal, essa extensão extranodal, tá ok? Agora, se foram detectadas células tumorais na parte externa dos linfonodos, ou próximas aos linfonodos, né, então o ENE será positivo, ou seja, indicando que ocorreu o quê? Extensão extranodal. Tá? Esse é um dos parâmetros que a JCC sugeriu ao IJCC, né, como uma métrica
para se avaliar, né, a gravidade do envolvimento dos linfonodos na metástase, ok? Lembrando que as metástases elas podem ocorrer tanto através de várias formas, né, mas com uma frequência via corrente sanguínea e via a circulação linfática. Bem, e por último, pessoal, e não menos importante, né, as metástases, né, que nós falamos o T, que é o tamanho, o N, que é o envolvimento dos linfonodos, e o M de metástases, né, pessoal? Então, o M, pessoal, ele vai nos indicar a presença ou ausência de metástases. E quando presentes as metástases, ele vai nos indicar também a intensidade dessas metástases também, tá? Então, basicamente, pessoal, nós temos a classificação MX, que é M0 e M1, tá ok? Então, MX, ele vai indicar para nós a presença de metástase à distância não pôde ser avaliada, né? Ou seja, é o mesmo caso do TX e do NX, né? Foram avaliados, né, no tocante a metástase, se ocorreu ou não metástase, não foi detectado metástase, mas também não foi confirmado se não houve, né? Também foi inconclusivo o teste para se avaliar se houve ou não metástase. Por exemplo, um PET scan, por exemplo, né, e o exame ele não foi conclusivo, né? Ele indicou regiões de alto metabolismo de glicose, porém você não sabe afirmar se de fato aquilo se refere a células tumorais que metastatizaram ou não, tá ok? Então seria um MX. Agora o M0, né, ele já é a ausência de metástase à distância. Então realizou-se um PET scan, né, e aí o PET scan foi conclusivo, olha, não foi detectado metástase à distância. Então M0. Na classificação lá TN, você vai classificar o T, o nível do T, o nível do N e o nível do M de metástase você vai colocar 0. Tá ok? E o M1, ele já confirma que houve metástase à distância, né? Então, realizou-se um PET scan, por exemplo, que você vai mapear ali as zonas de alto consumo de glicose, né? É uma das metodologias muito úteis para o rastreamento de metástases, né? Então, confirmou-se metástase, né? Então, M1, metástase à distância, tá ok? Em alguns casos, pessoal, se utiliza, inclusive, como eu falei com vocês, o TNM, ele tem a base que é comum a todos os tipos de cânceres, porém, para cada tipo de órgão você tem as especificações, né, com base na morfologia, com base na patologia, diferente para cada órgão. Então, costuma-se utilizar também, pessoal, se indicar o órgão, TNM, né, e colocar as siglas para cada órgão, por exemplo, pulmão, PUL, medula óssea, MO, né, se é no tecido ósseo, OSS, e assim por diante, tá ok? Mas basta se referenciar ao órgão e colocar também a classificação que também está ok. Classificação TNM, né, o estadiamento. Então, como eu falei com vocês anteriormente, então MX, as metástases não foram identificadas, porém não foi conclusivo, né, se determinar de que se de fato não há metástase, né? Ou seja, não foi identificada metástase, porém não se pode excluir, né, a possibilidade de que metástases ocorreram, tá ok? Agora já o M0 é o seguinte, se confirmou a ausência de metástase, já é conclusivo, já não há metástase. E M1 ele conclui, ele afirma que há metástase, tá ok? A técnica mais utilizada, mais confiável para se determinar isso, PET scan, tá ok? Tomografia por emissão de pósitrons, tá ok? Para os alunos que cursam medicina aqui na UER, aqui em Roraima ainda não existe nenhuma clínica que faça esse ensaio, né, de PET scan, né? Deixando aí, né, a dica aí para quem quiser trabalhar com isso futuramente aí, após a finalização dos estudos, né? Então é uma técnica muito útil para o diagnóstico precoce, inclusive, do câncer, tá ok? Bem, além, né, da classificação TNM, né, nós temos algumas variáveis. Então, além das graduações numéricas, os critérios T e N podem ainda ser subclassificados, né, em uma graduação alfabética, como eu falei com vocês, em A, B e em alguns casos até C. As graduações numéricas e alfabéticas expressam o nível de evolução do tumor e dos linfonodos comprometidos, tá ok? Então, como eu falei com vocês, T3A, T3B,
né, 4A, 4B, T4A, T4B, ou seja, conforme o tipo de tumor, né, conforme o tipo de órgão envolvido, né, pode utilizar também essas subclassificações em letras. Em algumas ocasiões, o símbolo X é utilizado e expressa um critério que não pode ser avaliado devidamente ou definitivamente. Tá, ok? Então o X foi um ensaio que não foi conclusivo. Tá, ok? Então ele é muito utilizado, por exemplo, no TX, no NX, por exemplo, né, não se pode concluir, né, com base naquele parâmetro. Tá? Quando as categorias T, N e M são agrupadas em combinações pré-estabelecidas, ficam distribuídas em estádios que geralmente variam de 1 a 4. Esses estádios podem ser subclassificados em A e B para expressar o nível de evolução da doença. E uma coisa interessante que a classificação TNM permite, pessoal, é o seguinte: depois que você classificou o tamanho do tumor, o grau de envolvimento dos linfonodos e a extensão da metástase, ou seja, você traçou os 3 parâmetros, o T, o N e o M, né? Você pode, com base também, mais uma vez, no órgão envolvido, no tipo de tumor que você está estudando, você pode classificar esse tumor em estádios ou estágios, né? Estádio ou estágio, né? Tanto faz, então, estádio ou estágio, né? E esse estágio ele vai indicar a gravidade daquela doença, a gravidade daquela neoplasia, com base na classificação TNM, tá ok? Então, quais são os estágios, pessoal? Então, com base na classificação TNM, nós temos vários estágios possíveis, né, com base na classificação TNM que foi obtida, que foi construída com base no seu diagnóstico, com base na construção do seu diagnóstico, tá ok? Então, por exemplo, TX, né, inconclusivo, o tamanho não foi possível determinar seu tamanho. N0, concluiu-se que não há envolvimento de linfonodos, e M0 concluiu-se que não há metástase, tá ok? Então, isso seria o quê? Um carcinoma oculto, tá ok? Por exemplo, foi realizado um outro teste, né, uma citologia, por exemplo, e viu-se células neoplásicas malignas, mas não foi detectado o tumor, tá ok? Seria uma situação assim, né? O estágio 0, né, seria um carcinoma in situ, né, então T e S, não houve envolvimento de linfonodos e não foi detectado metástase, tá ok? O estágio o estágio 1, né? O estágio 1, olha só, ele pode ser dividido em A e B. Então o estágio 1 poderia ser, o tumor, né, com tamanho menor ou igual a 2 centímetros, né, não ocorreu envolvimento de linfonodos, né, eu falo tamanho e o diâmetro, né, não ocorreu envolvimento de linfonodos, T1, né, o tamanho menor que 2 centímetros, menor ou igual, não ocorreu envolvimento de linfonodos, N0, e não foi verificado metástase, então M0. O estágio 1B, né, em alguns tipos de neoplasias, né, depende do tecido envolvido, nem para todos os tecidos vale essa divisão A e B, depende do tipo de câncer, tá? Poderia ser também T2, tamanho maior que 2 centímetros, porém não ocorreu envolvimento de linfonodos e não ocorreu metástase, tá? Então isso aqui seria o estágio 1, tá? O estágio 2 também nós podemos dividir em A e B. Então T1, né, T1 e T2 você já sabe, se refere ao tamanho. Então T1, um diâmetro menor do que 2 centímetros, menor ou igual do que 2 centímetros, e T2 um diâmetro maior do que 2 centímetros, tá ok? O diâmetro do tumor. E o N1 ele já indica que houve um certo envolvimento de linfonodos periféricos. Então foi detectado células tumorais nos linfonodos periféricos, tá ok? E o M0 ele indica que não houve metástase ainda, né, para tecidos mais distantes, tá ok? Então o estágio 2A ele fecha com esse estadiamento. O estágio 2B ele pode ser T2, N1, M0, ou ele pode ser também T3, N0, M0, ou seja, um tumor com um diâmetro um pouco maior, né, com base naquela classificação que nós falamos lá no T, o diâmetro do tumor ele é maior nesse caso. No entanto, não foi verificado o envolvimento dos linfonodos e nem foi verificado metástase, tá ok? Seguindo aqui, pessoal, vocês podem ver o estágio 3A, né, nesse caso, né, o estágio 3, né, tanto A quanto B, ele já vai indicar para nós uma doença em um estágio mais avançado. Então, por exemplo,
O T3 é um tumor muito grande, né? Um tamanho bem maior do que 5, 6 centímetros, depende do tipo de tumor. O N1, envolvimento dos linfonodos, e M0 não ocorreu metástase, tá ok? Aqui, apenas algumas variações, porém sem metástase ainda. A diferença é que já tem um envolvimento maior dos linfonodos, já é N2 já. Então esse seria o estágio 3A, ok? O estágio 3B já se refere a tumores um pouco maiores, tá ok? Pode ser tumores que variam do T1 até o T4, ou seja, tumores muito grandes. Pode ocorrer envolvimento de linfonodos, tá ok? Então, o envolvimento, inclusive, é muito intenso, é N3, inclusive, os linfonodos estão muito comprometidos, E também, esse comprometimento ele pode variar de 1 até 3, porém não ocorreu metástase, tá ok? Então, olha só, no estágio 3 você tem a seguinte situação, você tem tumor que envolve os linfonodos, porém que ainda não metastatizou. E é um tumor com tamanho considerável. Então, isso seria já antessala para ocorrer uma metástase para órgãos mais distantes. Já seria um estágio assim, no limiar para um tratamento mais agressivo, Porque uma vez que ocorrem as metástases, o prognóstico ele piora bastante. O estágio 4 ele já é inaugurado exatamente pelo M1, pela presença de metástases. Tá ok? Bem, pessoal, então aqui basicamente nós explicamos essa tabela aqui com base nos códigos apenas. Então o estágio 0, carcinoma in situ, ou seja, restrito apenas à área inicial, é um tipo de displasia, alterações no órgão que podem se tornar câncer, dependendo do nível. O estágio 1, tumor restrito a uma parte do corpo, sem comprometimento dos nódulos linfáticos. O estágio 2, localmente avançado, com comprometimento do sistema linfático ou espalhamento por mais de um tecido. O estágio 3, localmente avançado, espalhado por mais de um tecido e causando comprometimento linfático. E o estágio 4, metástase à distância, ou seja, espalhando para outros órgãos e para todo o corpo, que já é o estágio mais grave, inclusive. Então veja que o estágio 4, o que inaugura aqui, ele deixou até aqui ele foi M0. O estágio 4 é o único que tem M1. Então, pessoal, como eu falei com vocês, eu falei rapidamente da base do sistema TNM com vocês, tá? Obviamente, isso não tira de vocês a necessidade de vocês analisarem para cada tipo de tumor. Inclusive, até os seminários, eu acho que vocês falarão um pouco sobre isso, tá ok? Nos seminários. Então, cada tipo de tumor ele possui certas peculiaridades no tocante ao estadiamento, tá ok? Com base nos diferentes aspectos patológicos que aquele tumor ele apresenta durante a sua evolução, naquele tipo de órgão tecido específico, tá ok? Então, apenas tomar atenção aí nessas peculiaridades, porém a base da classificação do TNM é essa, com base no tamanho, com base no envolvimento dos linfonodos e com base na presença ausente de metástases. Tá ok, pessoal? Então, fico por aqui com essa aula, encerro a aula por aqui. Dúvidas vocês podem deixar nos comentários abaixo, tá? Ou no nosso grupo do Telegram, à medida do possível eu irei respondendo, tá ok? Me perdoem a voz um pouco rouca, eu estou bastante resfriado, tá? Então, para falar tá um pouquinho difícil. Mas desde já agradeço a atenção de vocês, tá? Um forte abraço, bons estudos e fiquem todos com Deus.